15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Mas nesse março de 2023, consumidoras e consumidores brasileiros têm pouco a comemorar. As famílias brasileiras chegaram a um nível elevado de endividamento. Quase 80% das famílias têm contas em atraso. Nessa entrevista do Cidadania, você vai conhecer melhor os direitos de quem tem dívidas a pagar, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Eu recebo agora Igor Brito. Ele é diretor de Relações Institucionais do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Igor, bem-vindo ao programa Cidadania, bem-vindo à TV Senado. Obrigado. Igor, vamos começar contando a história dessa data, 15 de março, o Dia Mundial do Consumidor? Vamos, essa data é muito importante e ela tem tudo a ver aqui com o programa, porque ela é a data em que as pessoas como consumidoras encontram um espaço de cidadania, né, nas decisões do governo. O dia 15 de março é o dia que se comemora um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que em 1962 ele fez um discurso muito importante para o Congresso Nacional dos Estados Unidos e enviou para lá, pela primeira vez no mundo, né, na história da política mundial, uma demanda de um presidente, de um governante, para que se criasse leis de proteção dos consumidores. E esse discurso que ele fez, essa mensagem que ele enviou ao legislativo norte-americano, é uma mensagem muito atual até hoje, porque naquela ocasião ele disse o seguinte, que nenhuma decisão de mercado, nenhuma decisão de governo, ela deixa de ser influenciada ou deixa de influenciar os consumidores. Então, foi ele que disse que todos nós somos consumidores, ou seja, a população no mundo moderno é uma população que dá uma contribuição muito grande para o mercado, para o desenvolvimento econômico, a partir do seu poder de escolha, né, entre os produtos e serviços. Então, ele disse assim que nenhuma decisão, né, ela influencia mais do que as decisões dos consumidores. Tanto ela influencia o mercado como influencia a política, né? Então, que tudo gira em torno da capacidade das pessoas conseguirem consumir conscientemente. Só que ele disse também nesse discurso que há um problema, que os consumidores representam o setor mais importante do mercado, mas é o que é menos organizado e é o menos ouvido. Uhum. E até hoje isso é uma realidade. Até hoje nós temos em toda parte do mundo uma dificuldade muito grande para organizar a classe dos consumidores para que ela tenha uma voz única, uma voz forte nas decisões políticas. Por exemplo, aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados, ou mesmo no Poder Executivo, nas agências reguladoras, as empresas, as grandes empresas, elas conseguem se organizar nas suas associações, nos seus sindicatos e conseguem ser ouvidas, apresentar seu ponto de vista nas discussões sobre novas leis, novas regras. Mas e as pessoas como consumidoras? Como elas fazem para ser ouvidas? Só hoje que a gente tem mecanismos eletrônicos, né, que os consumidores conseguem acompanhar as pautas aqui do Senado de maneira ao vivo e às vezes conseguem até se manifestar em enquetes, mas ainda assim não é suficiente. Então, o John Kennedy, naquela ocasião, ele estabeleceu uma carta, digamos assim, de direitos que precisam ser criados e o mais importante que eu acho, que é o que a gente tem que pensar bastante em 2023, é o direito de ser ouvido. Então, ele estabeleceu como na lista de 4 direitos, direito à proteção da vida, o direito à informação, o direito de liberdade de escolha, era o direito de ser ouvido nas decisões políticas que influenciam a vida, os interesses econômicos das pessoas. E eu e todos no IDEC acreditamos que esse 4º direito, estabelecido por John Kennedy, né, pelo menos no Brasil, né, até hoje, a gente não conseguiu, de verdade, ter uma estrutura para que esse direito seja atendido. Fazer o exercício desse direito, né? Agora, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, nosso código ele já está com um pouco mais de 30 anos. É considerado uma legislação bastante avançada também em relação, né, na relação consumerista, como é chamada. Nesses 30 anos, você acha que o Código de Defesa do Consumidor conseguiu acompanhar todas as mudanças, como essa que você citou agora, né? Os meios digitais que facilitam a vida, que dão voz a consumidores, dão voz à população, tanto com o legislativo, aqui a gente
Senado Federal, tem as redes sociais, a gente vai mostrar um pouco disso também aqui na nossa entrevista. Como nas redes sociais a gente vem falando durante esse mês de março dos direitos dos consumidores, mas o Código de Defesa do Consumidor conseguiu acompanhar essas mudanças, compras pela internet, as mudanças todas de mercado? Ainda é uma lei atualizada? Ainda é. Por incrível que pareça, uma lei que foi elaborada antes da internet, antes de termos acesso à telefonia móvel, né? Antes da gente ter os veículos de comunicação assim, tão fortes, né? Tantas opções como a gente tem hoje, ainda assim aquela lei ela se manteve forte e atualizada até hoje. Isso por quê? Em 1990, nós tivemos aqui no Senado, o Código de Defesa do Consumidor surge aqui no Senado num processo muito importante. Quem elaborou o texto do Código de Defesa do Consumidor não foram os senadores. Quem elaborou foram um grupo de profissionais, de professores do direito, promotores de justiça, grandes nomes da advocacia, grandes mulheres da advocacia, que estavam muito antenadas sobre o que estava acontecendo no mundo, nas leis de defesa do consumidor, nas leis que estavam criando os direitos coletivos, e já começaram a estudar e tentar elaborar propostas. Então, em 1990, o Senado Federal criou uma comissão de especialistas. Hoje isso é muito forte, naquela época então era uma inovação muito grande. Hoje é comum isso aqui no Senado, mas naquela época era uma inovação. Então o Senado Federal criou uma comissão de especialistas para apresentar uma proposta de uma lei de defesa dos consumidores. E essa lei, ela durante muitos anos, ela foi considerada, inclusive pelos países avançados da Europa, como a lei mais moderna de direitos dos consumidores, a lei mais ampla e mais completa de direitos do consumidor do mundo. Nosso Código de Defesa do Consumidor, até hoje, ele é estudado em Portugal, na França, na Alemanha, né? Ou seja, a Europa estuda a nossa lei entre os especialistas dos direitos do consumidor. E por que então essa lei foi tão importante? Por que ela se manteve moderna? Porque foi uma das primeiras leis brasileiras que se juntou uma grande quantidade de princípios, regras gerais, né? Ou seja, regras abstratas, mas que elas eram possíveis de ser aplicadas em qualquer caso concreto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a proibição de que os contratos tenham cláusulas abusivas. Isso foi uma grande inovação, ou seja, a possibilidade de que a gente pudesse assinar um contrato despreocupado com o fato de que se tivesse ali uma armadilha, uma cláusula ali absurda, uma cláusula enganosa. Que normalmente o consumidor vai ter menos conhecimento legal do contrato do que quem está oferecendo serviço ou produto. Claro, o consumidor está em desvantagem na hora de assinar o contrato, né? Ele não tem conhecimento técnico sobre aquilo, ele não tem conhecimento jurídico. E antes do código, se você assinasse um contrato, era aquela regra, né? Do tipo, olha, assinou já era, né? O contrato não pode mais ser alterado. E agora não. Depois de 1990, você pode assinar tranquilamente o contrato que se tiver ali alguma armadilha, você tem o direito de que a justiça considere aquilo ali uma cláusula abusiva e, portanto, ela é nula. Agora, o código, ele apenas deu uma lista de exemplos de cláusulas abusivas. E esses exemplos, claro, eles ficaram ultrapassados, porque eles foram feitos em 1990. Mas isso nunca impediu que novas malandragens, novas artimanhas das empresas fossem consideradas ilegais nos contratos, mesmo que não estivessem previstas lá em 1990. Ou seja, o código é escrito de tal forma que permite que um juiz ele possa sempre aplicar em qualquer caso concreto essa regra, ainda que não tivesse ali expressamente prevista. Ele vai inibir a prática, ele não vai aplicar, caso um específico, né? Foi a primeira vez que uma lei no Brasil, e uma das primeiras do mundo, colocou a regra da boa-fé no texto legal. Porque a boa-fé sempre foi considerada uma coisa assim subjetiva. O que é boa-fé para você? O que é boa-fé para mim? Como eu posso obrigar alguém a agir de boa-fé? Olha, foi um risco que esses autores correram, né, ao propor uma regra de que os contratos têm que respeitar a boa-fé. E hoje nunca deu nenhum problema com isso, ou seja, as empresas
passaram a entender o que é agir de boa fé, os juízes também. Então, esse é um exemplo muito interessante de por que esse contrato, essa lei consegue ser moderna, atual, mesmo com o avanço dos contratos eletrônicos, digitais, na internet e tudo mais. Igor, agora vamos voltar aqui um pouco na questão que eu falei no começo da entrevista, esse problema do endividamento das famílias. A gente entramos em janeiro de 2023 com um número mais alto da série histórica de famílias endividadas, quase 80%, como eu comentei aqui. E no site do IDEC tem uma outra informação também que é preocupante, que de 2019, mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras super endividados. Primeiro, vamos explicar a diferença entre uma família endividada ou uma pessoa endividada e super endividada? Vamos, claro. Olha, esse realmente, ele é, hoje, o problema mais grave da família brasileira como consumidor, o problema do endividamento, né? E isso é muito importante porque os problemas dos consumidores com os bancos sempre foi o problema número 1 desde o primeiro dia que esse código foi criado. Inclusive, esse código foi aprovado apesar de a lei, o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado com muita resistência das instituições financeiras e dos bancos que tentaram de tudo para evitar que essa lei fosse aprovada e ainda hoje continuam fazendo muita pressão, mas a gente pode contar com o poder do povo aqui sendo representado. Mas olha, a família endividada, ou seja, as pessoas endividadas, são aquelas pessoas que contraíram crédito e que possuem dívidas a pagar, vencidas ou não vencidas. Né? Ou seja, nós temos um problema no Brasil de inadimplência muito alto, histórico, desde há muitos anos. Isso não se resolve, os anos vão passando e a gente não vê melhora nesse sentido, né, do endividamento. As pessoas estarem inadimplentes, as pessoas estarem com dívidas não pagas na data do vencimento. Não tem pessoa, não tem família neste país que em algum momento não tenha passado por uma situação dessa, né? Agora, o superendividamento, ele é um fenômeno já também antigo, mas agora, com bastante atraso, o Brasil começa a reconhecer esse fato. É a situação das pessoas, das famílias, que possuem uma quantidade de dívida acima da sua capacidade de pagar. Ou seja, são pessoas que jamais, sem uma intervenção do Estado, sem uma ajuda das autoridades públicas, né, essas famílias jamais sairão dessa situação de escravidão do débito. Ou seja, são pessoas que possuem um conjunto de dívidas acima de 100% do valor da sua renda familiar mensal, né? São pessoas que estão com a sua sobrevivência prejudicada porque elas já não conseguem mais pagar suas contas básicas mínimas porque precisam pagar os juros, né? Às vezes elas estão devendo menos de 100% do seu salário, 100% do conjunto de salários, né? ou de renda que a família tem, mas ainda assim já é um comprometimento tão grande da renda familiar que essa família jamais vai sair dessa situação. Esse é o conceito de superendividamento, né? Essa é uma preocupação tão grande que uma lei publicada, né, uma lei aprovada, na verdade, no ano passado, completando o ano, a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, entrou em vigor justamente para disciplinar o crédito, proteger essas famílias superendividadas, as pessoas superendividadas e tratar dessa questão. Quais os principais mecanismos dessa lei, a Lei do Superendividamento, para proteger essas pessoas, para melhorar essa situação que acaba que, no final das contas, é uma situação que prejudica todo mundo, né? Prejudica o comércio, prejudica as famílias, uma família endividada desestrutura. Exato. E essa lei é importante a gente mencionar, antes de explicar ela, Sim. É importante mencionar que ela foi a primeira grande lei que alterou o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, essa lei, ela é hoje um pedaço do próprio Código de Defesa do Consumidor. E foram muitos anos sendo discutida aqui também no Senado, e também é um processo que começou aqui no Senado Federal. Bom, o que essas novas regras, né, que já estão completando um ano e hoje estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, estabelece? Elas estabelecem o seguinte,
que nenhuma dívida, né, nenhum conjunto de dívidas, o conjunto de dívidas não podem afetar o mínimo existencial da família. Ou seja, as pessoas precisam ser protegidas para que o seu conjunto de dívidas não seja capaz de prejudicar a sua sobrevivência, a sua dignidade, o mínimo que ela precisa do seu patrimônio, da sua renda, que seja necessário para conseguir ter a manutenção da família. Como essa proteção pode ser possível agora na lei? Bom, por dois mecanismos básicos. O primeiro é uma tentativa de regular a forma em que o crédito é fornecido pelas pessoas. Então, com as novas regras, nós não podemos ter mais essas práticas irresponsáveis, abusivas, exageradas, de fazer propaganda de crédito, publicidade de crédito para as pessoas, como se fosse uma coisa super fácil, super simples ou super barata. Por exemplo, fazer propaganda dizendo que, olha, emprestamos dinheiro para as pessoas que já estão endividadas ou que já estão com o nome incluído no Serasa ou no SPC, as pessoas que estão com o nome negativado. Ou seja, isso é proibido. E por que isso é proibido? A partir dessas novas regras. Porque isso é enganar as pessoas, né? Se uma instituição financeira está emprestando dinheiro para uma pessoa que está já com sua renda toda comprometida, na verdade, ela não quer que essa pessoa tenha a capacidade de pagar essa dívida. Ela quer prender essa pessoa para o resto da vida dela com juros e juros e juros e ficar renegociando e renegociando para o resto da vida dessa pessoa, para ela nunca mais conseguir pagar, mas vai ficar para sempre pagando juros e juros e juros, né? Então, há todo um controle sobre a moralidade, a boa-fé na hora de emprestar o dinheiro. E o que eu considero mais importante, na verdade, é o direito que agora toda pessoa física tem de um processo de recuperação extrajudicial ou judicial igual às empresas. Durante muitos anos, todo mundo sempre ficou ouvindo falar que... Essa também é uma garantia da Lei 14.181. É uma nova garantia da nova lei do superendividamento, exatamente. É um direito que está previsto hoje no nosso Código de Defesa do Consumidor, né? A gente sempre acompanhou vários casos no Brasil de grandes, pequenas, mas especialmente das grandes empresas que estão prestes a falir e pedem a famosa recuperação extrajudicial, recuperação judicial. E o que é isso para as empresas, né? Que já é uma regra antiga, uma lei antiga, que só as empresas poderiam pedir? É a possibilidade de parar de pagar suas dívidas, provar que está sem condições de pagar suas dívidas e sem condições de pagar as dívidas sem sacrificar o mínimo da empresa, no caso das empresas, né? Fazendo aqui a comparação, e poder propor um novo plano de pagamento das dívidas, o que permite obrigar até judicialmente os credores a ter que aceitar um desconto da dívida, um parcelamento. Só que os seres humanos nunca puderam no Brasil poder pedir isso, só as empresas. Hoje o Código de Defesa do Consumidor ele reconhece que a família, os indivíduos superendividados, também tem esse direito de pedir um processo, uma recuperação. Então, uma pessoa que está numa situação de superendividamento, pelas essas regras, ela pode procurar a Defensoria Pública, ela pode procurar o PROCON e ela pode pedir que esses órgãos, porque é dever do Estado ajudar essas pessoas, pedir que esses órgãos possam, com sua especialidade, fazer um diagnóstico da sua situação, da sua dívida, e apresentar para todos os credores, ao mesmo tempo, um plano de pagamento da dívida, que preserve o mínimo existencial, né? E se essa negociação, que é chamada pela lei de conciliação para o superendividamento, se isso não funcionar de maneira extrajudicial, no PROCON, na Defensoria Pública, a pessoa pode entrar com uma ação judicial. E hoje os juízes e juízas já estão se preparando para isso, e muitos já estão bem preparados, né? Conseguem auxiliar as pessoas, inclusive as advogadas, a entrar com essa ação judicial, e ali o tribunal vai tentar também de uma maneira amigável. Se não funcionar, o juiz vai dar uma decisão obrigando os credores a diminuir a dívida, a parcelar dentro das condições que cabam dentro do orçamento familiar e reservando ali o mínimo existencial, ou seja, o mínimo de renda, de patrimônio para a pessoa conseguir pagar sua sobrevivência pessoal, né? Ou seja, o seu dinheiro não pode ficar todo reservado só para pagar juros bancários, juros de dívidas.
Você mencionou essa oferta de crédito, né? A gente, nas redes sociais do Senado, principalmente na página do Instagram, a gente fica publicando posts durante esse mês de março, mostrando direitos dos consumidores. E tem muita gente, muitas empresas que oferecem crédito, ou então mesmo de oferecer produtos parcelados, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. Você não precisa mostrar que a sua vida financeira está em dia. A gente tem esse post aqui, a gente pode mostrar para as pessoas. É proibida essa prática de oferecer produtos parcelados a crédito sem fazer uma consulta ao Serasa, sem consultar a vida financeira da pessoa? Isso é proibido porque isso é enganoso. Não existe credor que vai... Crédito vem da palavra confiança, vem de linguagens antigas, o latim antigo significa confiança, credere significa confiar. Uhum. Como que alguém, uma instituição, uma empresa, profissionais vão emprestar dinheiro para você sem te conhecer, sem analisar seus dados, sem analisar sua condição? Então é claro que isso é uma armadilha, tem alguma coisa errada por trás. Por trás, claro que eles vão analisar sim o perfil da pessoa e eles vão identificar como a pessoa às vezes está super endividada, super comprometida. Então certamente elas vão empurrar um crédito com altas taxas de juros. O Brasil tem as maiores taxas de juros do planeta. Não existe cidadão no mundo que paga mais juros do que a pessoa brasileira, né? Então é óbvio que por trás tem uma taxa de juros muito grave, tem garantias muito perigosas que nós estamos combatendo, né? O IDEC e o Ministério Público do Distrito Federal, por exemplo, entraram com ações contra empresas que estão enganando as pessoas, emprestando crédito, emprestando dinheiro e exigindo o celular como garantia. E aí a pessoa não consegue pagar, claro, obviamente ela não vai conseguir pagar essa dívida tão cara, e aí a empresa, por meio de tecnologia, ela consegue bloquear o funcionamento do telefone da pessoa. A pessoa fica então com o seu nome negativado, a pessoa não consegue falar com sua família, não consegue falar com o seu patrão, não consegue falar às vezes com seus pequenos clientes, né? Ou seja, a pessoa fica ainda num problema, numa situação muito maior. Vai recorrer à agiotagem, vai correr a outra financeira para pegar crédito mais caro ainda e fica essa bola de neve que nunca acaba. Então, a instituição financeira que faz essa propaganda, ela não quer ter uma relação correta de boa-fé com você, ela quer te enganar, né? Então você tem que procurar quem pode ajudar, um órgão de defesa do consumidor que pode ajudar com políticas de educação financeira, orientação. Olha, hoje muitos PROCONs, muitas defensorias públicas espalhadas pelo Brasil têm projetos muito interessantes de ajudar a pessoa a organizar a sua vida financeira. Alguns disponibilizam até planilhas. O IDEC disponibiliza para você no site. Tem um site do IDEC, a gente pode colocar na tela. Exato, olha, essa planilha do orçamento doméstico, que você acha facilmente no site do IDEC, você pode jogar também no seu buscador, né, planilha de orçamento doméstico, IDEC, é a página mais acessada nos últimos anos do IDEC, né? Todo dia, milhões de pessoas acessam essa planilha e ela é disponível, ela é gratuita para todo mundo, você pode baixar e ela é uma ferramenta muito boa para você conseguir organizar a sua situação financeira, te ajuda a te dar um diagnóstico. E agora, com a ajuda de entidades como o IDEC, mas também muitos outros órgãos, a internet está cheia de bons vídeos de educação financeira gratuitos e disponíveis, né? A gente precisa ter essa informação, essa educação, para conseguir fazer uma boa negociação e sair dessa situação. Então, antes de pegar novos empréstimos, novo crédito não é renda, né? Crédito não é renda. Tem muita gente que às vezes acha que pegar um consignado, pegar um empréstimo, é normal, todo mês tem que fazer isso. Não. A gente precisa tentar pagar, negociar as nossas dívidas antes. E hoje a gente tem a lei para nos ajudar, tem os órgãos públicos, tem o IDEC e outras organizações para ajudar, para conseguir negociar essas dívidas, né? E tentar diminuir ao máximo o pagamento de juros, o pagamento aí para os bancos. Ok. Igor Brito, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pelas informações. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha o Cidadania pela TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que seguem as notícias do Legislativo diretamente da fonte. Até o próximo Cidadania.